Estamos fazendo a série Blusas Estilosa. Agora no mês de maio, mês das mães, eu tô fazendo uma série com blusas bem bacana para você arrasar, para você que é mamãe, para você fazer para sua mãe. A blusa da vez é essa aqui, ó. Mas para você que não me conhece, eu sou a professora Azul, eu sou estilista e professora de costura. E aqui nesse canal eu ensino você a costurar a partir do zero. Todo o material usado aqui nesse tutorial são dos nossos parceiros. D&D Loja de Tecido, que fornece todos os tecidos, que é o que eu vou usar aqui nesse tutorial, e também a modelista Thaís, que forneceu a modelagem. Eu vou deixar todos os links dos nossos parceiros aqui na descrição para você correr lá e conferir. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, já vai dar aquela curtida, já siga o perfil e ó, compartilhe sem moderação para suas amigas. Para você fazer parte do Clube do Pix, você pode fazer uma doação para ajudar o canal a crescer. Essa doação pode ser apenas de R$1. Eu vou deixar o link do grupo VIP aqui para você entrar lá, que é por lá a gente manda muitos presentes e informações para você. Agora vamos para o tutorial? Posicionei minha modelagem, tá? Aqui eu tô cortando a parte do forro já, mas eu vou cortar a parte do forro e parte principal. Eu estou cortando parte do forro porque eu optei em fazer uma blusa de lese, mas se você estiver fazendo um tecido comum, não precisa colocar forro, tá? Eu optei por colocar forro. Lembre-se de cortar sempre dobra nas dobras, as partes que é cortar em duas vezes, cortar duas vezes. Não esqueça sempre de estar cortando os piques aí da sua modelagem. Aqui eu já tô cortando as mangas, tá? Então as mangas você vai dobrar o tecido e já corta as duas mangas ao mesmo tempo. Também já estou cortando aí a parte principal do meu corpo, tá? Observando aí que eu não deixo de cortar os piques. Essa parte é a parte das costas, tá? Ali é onde tem uma gota na parte das costas que a gente vai fazer a abertura para enfiar na cabeça. Agora eu já tô cortando a parte do babado. O babado tem todas essas marcações aí que você pode estar marcando no molde. Vamos começar fazendo a nossa peça, tá? Eu estou usando aqui um tecido de lese, portanto eu vou colocar forro. Mas você pode usar qualquer tecido que tenha um bom caimento, que seja um tecido mais leve, para você estar fazendo essa peça. Então o forro, tá? Eu cortei da mesma proporção que eu cortei a parte do corpinho. Vamos começar primeiro com a parte do nosso corpinho. Aqui eu tenho a manga e aqui eu tenho a parte do corpo. E esse tecido, ele é de babado, tá? Então eu vou ter também a faixa para o babado. Aqui eu já dei uma adiantada, mas depois eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse babado. Pode ficar tranquila, minha amiga. Vamos começar agora para a parte do corpinho. Ó, eu cortei o meu tecido de lese, já vou aproveitar esse barradinho que ele tem, tá? Então eu não vou fazer barra nem no corpinho e nem na manga. Mas se você for usar outro tecido que não tem esse babadinho aqui, então você tem que fazer uma barrinha. Lá no molde tá tudo explicadinho, tá? Então não se esqueça. Ó, aqui na parte das costas, eu tenho aqui essa parte aqui que é formato, que é um formatinho de gota. Essa parte vai ser a parte que eu vou deixar a abertura das costas. Depois também vou ensinar vocês a fazer o acabamento dessa parte. Mas a primeira coisa que eu vou fazer agora é juntar os meus ombros, tá? Eu vou colocar ombro com ombro, dessa maneira. Eu vou estar passando uma costura aqui na parte de cima do ombro e também aqui no outro lado. Vocês estão vendo que eu não passei um zigue-zague, também não coloquei nenhum overlock. Porque essa parte aqui, depois que eu costurar o ombro, eu já vou passar o zigue-zague nas duas juntinhas, tá? Esse ombro meu, ele vai ficar embutido, então eu vou fazer dessa forma. Caso você não vá fazer forrado, então eu aconselho que você passe o zigue-zague ou a overlock em toda a volta do seu tecido, para estar começando a trabalhar a sua blusa. Vou pegar direito com direito, vou passar a costura com o pé de máquina, sempre retrocesso, tá? Nunca esqueça disso. E já vou em seguida fazer a outra parte também, tá? Agora já vou também passar aqui o meu zigue-zague.
Olha, depois que você pregou os ombrinhos, você vai fazer isso aqui, vai virar toda a sua peça aqui no direito, ó, dessa maneira. Nesse caso que eu tô colocando forro. Se você não for colocar forro, então você vai precisar depois colocar viés aqui nessa parte, também vai colocar o viés. Lá na modelagem já tem lá o viés para você tá colocando, tá? Aí eu vou pegar o meu forro e vou virar direito com direito, parte frente com parte frente, parte costa com parte costa. Vou posicionar aqui os meus ombros, tudo certinho aqui, ó. Ombro com ombro. E vou alfinetar esse ombro com esse ombro com esse. Tá vendo aqui essa parte que a gente tem abertura? Na parte do forro eu não fiz. Por quê? Eu vou posicionar aqui certinho nos riscos, vou alfinetar, ó, e depois eu vou costurar com essa parte fechada e depois que eu vou abrir. Ó, eu alfinetei toda essa parte aqui do pescoço, dessa forma, e aqui essa parte, que vai ser a parte da abertura, eu passei um alinhavo. Ó, então agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar, vou vir aqui, costurar toda essa volta aqui, depois eu vou descer costurando aqui e subir costurando aqui, aí depois com a tesoura eu vou abrir, e vou fazer os piquezinhos para ficar bem certinho. Depois aqui, eu vou colocar um botãozinho de pressão, um botãozinho de pérola, aí eu vou fazer uma zélia, tá? Pra gente fazer fechar essa abertura. Depois de passado, a gente vai ficar com essa parte toda embutida, ó. Olha como fica bonitinho. E agora a gente vai para a parte da manga. Mas antes da gente colocar a manga, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse forro e vou juntar com essa parte aqui, ó, e vou costurar ele todo aqui, tá? Nesse caso que eu estou colocando forro. Mas se você não tiver fazendo no lese, fazendo no tecido normal, não vai precisar fazer esse procedimento não. Já pode ir direto para a manga, tá? Como eu vou fazer minha peça forrada, tá? Antes da gente fazer esse procedimento aqui de juntar o forro com a parte do lese, eu vou colocar o babado antes, tá? Porque essa blusa nossa, ela vai um babado. Então, eu vou marcar aqui no molde, tem lá a marcação do babado. Eu vou marcar o babado e depois eu vou colocar o babado somente nessa parte aqui, ó, de fora, tá? Porque depois dessa costura do babado, ela vai ficar escondidinha aqui dentro. Então, eu vou fazer isso, vou fazer a marcação do babado e depois vou ensinar vocês a fazerem o babado. E se você for fazer a sua peça sem forro, já coloca o babado antes de colocar a manga. Ó, eu já fiz a minha marcação, peguei lá meu molde, marquei frente, marquei a parte das costas, tá? E esse lado eu já coloquei o babado. Vocês estão vendo que tem umas marcações aqui de giz. Eu aconselho vocês fazerem essas marcações com caneta, que apaga com ferro. Porque eu fiz de giz e agora eu vou ter que lavar para sair essa marcação de giz de alfaiate. E giz de alfaiate é péssimo para fazer marcação de roupa, tá? Então agora eu vou explicar como você vai fazer esse babado desse lado e a gente vai aplicar ele do outro lado para você saber como a gente vai fazer esse babadinho. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos colocar viés. Eu estou usando lese, então por isso que eu vou colocar viés. Mas se você estiver usando um tecido comum, é só você fazer essa dobrinha aqui, ó, igual barrinha de lenço, já é o suficiente, tá? Então eu tô colocando viés, porque é um lese e tal, esse tecido aqui ele já é mais tudo furadinho, então coloquei o viés só para dar um charme, mas pode fazer a dobrinha, tá? Vou colocar o viés da outra parte, então é bem simples. Se você é muito iniciante, aconselho que alinhave bem esse viés. Eu vou posicionar aqui direito do viés com direito aqui da minha peça. Eu vou passar uma costura aqui em toda a extensão e já vou voltar com ele costurado, tá?
pezinho de máquina normal. Depois que você passou essa costura aqui, você vai pegar, ó, vai fazer dessa forma. Como eu quero que meu viés fique aparente, eu vou jogar aqui essa parte do viés pra cá. Vou posicionar aqui certinho, tá vendo? Dessa maneira aqui. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó, em cima dessa costurinha aqui, pra ela ficar dessa forma. Vou no ferro, vou passar tudo isso aqui pra gente costurar. Ó, já fui no ferro, já fiz o vinco aqui, ó, tá vendo? Tudo vincadinho. Se você for muito iniciante, eu aconselho que você alinhave tudo isso aqui antes de começar a costurar, tá? Agora eu vou na máquina, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, aqui nessa beiradinha aqui, tá? Vou passar uma costurinha em toda essa extensão nessa beiradinha aqui, ó. Então, eu não vou mostrar costurando, porque essa é fácil, tá? Ó, é só passar uma costurinha na beiradinha e pronto. Agora, nós vamos fazer as pregas, tá? Ó, se você fez as marcações, ok, é só seguir as marcações. Eu vou fazer as pregas antes de colocar lá, então, eu vou fazer ela aqui meio aleatória, tá? Mas eu já tenho um pouco de noção. Mas se você é muito iniciante, então você faça essas pregas com as marcações, para ficar umas pregas bem certinho, tá? Então, é só fazer isso aqui, ó. E aí, eu vou fazendo as minhas preguinhas aqui, uma pertinho da outra. A costurinha bem no meio, tá? Pra ficar esse babadinho. E aí, a gente tem nosso babado aqui, ó, prontinho. Agora, para colocar na peça, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou posicionar na minha bancada, na minha mesa, onde for que eu estiver costurando, certo? Vou pegar o lado, que é o lado direito. Vou alfinetar aqui nessa parte final, só que vou alfinetar ele com essa dobrinha aqui que a gente vai fazer o acabamentinho final, tá? Ó, então vou dobrar ele aqui e vou colocar um alfinete aqui pra segurar. E aí, eu vou espalhar esse babado, o centro, por todo esse risco aqui, ó. Eu vou alfinetar tudo e depois eu vou também fazer um alinhavo, pra ele ficar bem centralizado aqui no meio dessa, aonde eu fiz o risco aqui, ó, meio com meio, e é só ir alfinetando aqui, pra facilitar a hora que você for costurar, tá? Eu vou fazer isso, já volto com ele alfinetado. Ó, depois que já tá tudo alfinetadinho, então eu vou pegar, vou passar uma costura aqui no meio, só lembrando, se você for muito iniciante, faça um alinhavo, o alinhavo vai salvar a sua vida. E aqui a parte de baixo, eu fiz a dobrinha aqui também, ó, desse jeito. E aí, eu vou passar uma costura aqui, prendendo tudo aqui, igual eu fiz desse lado aqui, ó. Prende tudo aqui, e depois eu vou passar ela no meio, até chegar aqui no final. Chegou aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou acertar bem aqui essa partezinha aqui de baixo do acabamento, eu vou passar uma costura aqui nele todo aqui, tá? Eu não vou passar só aqui no meio, porque essa parte fica aqui levantando, e aí eu não gosto. Então, eu prefiro fazer esse acabamentinho certinho aqui, ó, juntar aqui as duas partezinhas, e passar uma costurinha aqui, e depois prender todo esse babado aqui, ó. E aí, depois eu vou no ferro, vou acertar, né, vou passar ele no ferro pra ele ficar certinho aqui, as partes, tudo dobradinho. Mas se você não quiser passar, você deixa ele assim também, mais alvoroçadinho, tá? Esse lado eu passei, ó, então ele ficou tudo certinho. Mas também, se quiser, é só acertar. Agora, tá? Eu vou prender essas duas partes, o forro com a parte do lese, mas se você tiver fazendo em outro tecido, você não precisa fazer esse procedimento. Aí você já vai direto colocar a manga, que eu vou ensinar no próximo passo, tá? Só vou prender aqui, a gente já volta para colocar as mangas. Agora, pra gente fazer as mangas,
que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um franzido, tá? Na modelagem tem a marcação que você vai fazer o franzido, você vai pegar de um pique ao outro pique, vai passar no maior ponto, seu, a minha é 4,5, não sei qual é a sua, e aí você vai franzir. Eu vou passar no maior ponto e vou mostrar como a gente vai fazer esse franzido. Ó, eu passei no maior ponto, então eu cheguei aqui um pique e comecei aqui nesse outro pique aqui, ó, lá na modelagem tá marcado por onde você vai começar. E aí depois que você passa no maior ponto, ele fica frouxo, é só você dar uma puxada aqui para dar uma embebida, dessa forma, aí você vem do outro lado também, aliás, não é embebida, aqui é franzido, tá? A gente quer que ela fique assim, franzidinho, esse topo franzidinho aqui, ó. Depois que você fazer isso, é bem fácil. A modelagem, ela tem um lado que é o lado frente, certo? Que o lado frente sempre ele é mais cavadinho, e o lado que é costa. Aqui no meu tecido, lese, essa parte aqui é o avesso, tá? Então, eu vou posicionar a parte, essa parte que é a parte frente, ó, a parte frente tem um pique, e parte costa tem 2 piques. Na minha parte da blusa. Eu estou com a minha blusa a frente virada para mim, e agora eu vou pegar aqui a minha manga e vou posicionar a parte frente, que é direito com direito, e vou posicionar ela toda aqui à volta. Então é simples, eu vou pegar aqui o lado, que é o lado, esse lado que é o lado avesso, esse é o direito, vou posicionar direito com direito, e vou colocar o primeiro alfinete aqui. A minha manga ainda está aberta, tá? Dá uma observa para você ver, a gente não fechou nada aqui ainda, tá? Eu vou posicionar esse lado, e aqui eu vou pegar essa outra parte aqui, que é da minha manga, e vou posicionar ela aqui nessa parte de baixo, tá? Então, a gente vai ficar com as duas partes posicionadas, porque agora eu vou achar os piques para a gente distribuir o restante do franzido, tá bom? Então, é simples, ó, eu vou virar assim, para você entender melhor. Aqui eu tenho o meu primeiro pique, que esse pique é o que marca, aí é onde a gente vai franzir. Já vou alfinetar ele aqui também, dessa forma, tá? E aqui eu vou espalhando aqui o meu franzido. Eu vou posicionar aqui também a parte de baixo e vou fazendo isso, até eu encontrar todos os meus piques que eu marquei. Você pode marcar com giz, você pode marcar com canetinha, tá? Para você não se perder na hora de você posicionar aqui a sua manga no corpinho da blusa, tá? E ó, vai posicionando, ó, vai acertando aqui, e a gente vai encontrando os piques com os piques da parte da blusa, e a gente vai acertando isso aqui, para que a nossa peça fica bem colocadinha aqui certinha, para a gente ir lá na máquina passar a nossa costurinha. Como sempre, dá um retrocesso, tá? Depois que eu passei essa costura, agora eu já vou pegar e já vou fazer um alinhavo aqui, né? Já vou fazer o acabamento aqui. Você pode passar uma overlock se você tiver, ou então é somente o zigue-zague. Eu vou passar aqui o zigue-zague. Ó, depois que eu passei toda a costurinha aqui, ó, eu vou acertar aqui, tirar os refuguinhos, tá? Essas partezinhas aqui que fica aqui, ó, pra gente ter um acabamento bonito, né? Acabamento é tudo na nossa peça. Ó, é só tirar aqui algum pelinho, caso você esteja fazendo o zigue-zague na máquina doméstica. Se for na overlock, a própria overlock já corta esses refugos aqui, tá? Eu vou pegar aqui essa costurinha, eu vou passar ela toda virada pra cá, ó,
dessa forma. E aí eu vou passar uma costurinha de rebate aqui, como eu fiz aqui na outra manga, ó. Vou passar uma costurinha, arrebatendo tudo isso aqui, tá? Essa costurinha, ela é bem na beiradinha, tá? É só uma costurinha para dar um rebate. Retrocesso. Ó, aí você fez a costurinha, depois é só acertar direitinho no ferro, tá? Essas costurinhas se ajeitam. Agora a gente vai fechar aqui a lateral, tá? Então eu vou pegar aqui a minha parte aqui ó, da manga, vou posicionar as duas partes aqui juntas e eu vou alfinetar. Ó, do lado de dentro, ó, ela ficou tudo tombadinho pra cá, ó, ficou um acabamento bonitinho, ó, tá vendo? Ficou tudo tombadinho. E agora eu vou alfinetar, no meu caso aqui que eu tô com forro, então eu vou alfinetar as duas partes que tem forro do lado de cima e as duas partes que tem forro do lado de baixo. Vou alfinetar tudo e depois vou alfinetar tudo a parte da manga pra gente tá costurando. Depois que eu fiz essa costurinha, agora eu já vou passar o zigue-zague para dar o acabamento. Você poderia passar a overlock se você tiver uma overlock. Agora, você viu que eu coloquei um elástico aqui nessa manga, tá? Porque como ela é uma manga larga, ó, isso aqui é opcional, a modelagem é assim mesmo, é para ela ficar larga assim mesmo. Mas eu não quero ela muito larga, então eu vou pôr um elástico como eu coloquei aqui, ó. Vou pegar o meu elástico no zigue-zague, ó, e vou posicionar aqui no lado avesso, dessa forma. E aqui essa parte que ela faz, essa voltinha, eu vou medir mais ou menos 2 dedos e vou colocar essa reta. Vou colocar ele aqui, ó. E aqui eu vou esticando o elástico, ó. Vou esticando e vou costurando. Acertar aqui para não costurar em cima. Estico mais um pouquinho. E aí eu vou fazer isso toda a boca da minha manga, aqui dessa forma. Só lembrando que eu tô passando elástico do lado avesso, tá?